Eu creio que todos que aqui estão partilham da ideia, inclusive nós, religiosos cristãos, falo pelo menos por minha igreja e por uma parte do segmento evangélico, todos nós acreditamos que o melhor modelo de uma sociedade que tenha esperança para todos, que tenha respeito, que tenha fundamentos e para suas liberdades, é uma sociedade democrática. E uma sociedade democrática se faz com liberdade e com essa conjugação, liberdade e Estado laico. Não obstante professarmos a nossa fé, e uma fé extremamente definida, e acreditarmos na presença da igreja, na força da igreja em nossa sociedade, especialmente a sociedade brasileira, mas a fé está presente em quase todas as sociedades hoje que compõem as nações e os países do mundo. E eu creio que não está em jogo discutirmos democracia e muito menos Estado laico. Isso são fundamentos pressupostos. Isso são fundamentos estabelecidos, isso são fundamentos consensuais em diversos pontos de vista, por mais antagônicos e contraditórios que possamos ter de alguns modelos e princípios, como constituição de família, como direitos individuais, mas liberdade de expressão, tanto quanto democracia e Estado laico, são fundamentos absolutos. Acho que nós falamos a mesma língua nesse quesito. Aonde é que nós precisamos evoluir? Aonde é que nós, como sociedade, precisamos colocar nossos esforços? Nós precisamos colocar nossos esforços em alguns princípios e alguns conceitos. Ontem, respondendo à entrevista da Rádio Nacional, eu disse, a Penélope, que é a jornalista, me perguntou: o senhor não acha que a igreja intervém na questão do Estado laico quando um deputado que professa uma fé defende uma postura lá? Eu disse: não, acho que não. Acho que nós estamos tendo conceitos que estão sendo confundidos. Primeiramente, o Estado é laico na sua Constituição. Nós não temos nenhum esforço, não temos testemunhado nenhum esforço de nenhum segmento cristão, religioso ou qualquer outra religião que possa fazer alguma alteração, constitucionalmente falando, da influência de uma igreja estatal, de uma igreja constitucional no país. Como nós temos, por exemplo, na Argentina, como nós temos em alguns países hoje, inclusive países que têm democracia, que não é o caso do Brasil. O Brasil é um país democrático, é um país de posicionamento laico, do seu ponto de vista de não ter uma fé privilegiada constitucionalmente. Agora, a participação dos indivíduos, essa casa, o Congresso, o Senado, a Câmara, ele é formado pela amostra social. E essa amostra social obviamente, legitimamente, ela é derivada do contexto que estamos vivendo hoje, no qual não tem como discutir que o Brasil tem uma raiz cristã. O Brasil tem, na sua colonização básica, o cristianismo. E eu quero dizer isso, que não só o Brasil, como as nações, eu acho que nós temos que estabelecer alguns princípios muito importantes. As nações mais democráticas do mundo, as nações que sustentam democracia e sustentam liberdade, são nações de raízes cristãs, são nações que devem ao cristianismo o fato de chegarem a se tornar quem são e influenciar o mundo que temos hoje. Então nós temos a nossa geração que goza de certos privilégios, a nossa geração que goza de liberdade, especialmente essas nações democráticas com raízes cristãs. Nós temos nações que são democráticas e não têm essa liberdade, pelo menos do ponto de vista religioso ou de outros pontos de vista. Não tem liberdade cultural, existem inúmeros limites, o que não acontece com nações que têm bases na sua democracia, e a democracia tem raízes no cristianismo, ou democracia cristã. Muito bem, eu quero deixar isso bastante claro, porque eu acho que eu sinto que o cristianismo trouxe a maturidade de bem ou mal, com seus erros e acertos, porque eu reconheço que o cristianismo teve excesso e teve erros na história da igreja, todos nós sabemos, a história está aí para nos mostrar isso. Porém, com seus erros e acertos, o cristianismo trouxe a civilização ocidental a estatura que ela possui hoje, e trouxe, dentro dessa estatura, trouxe liberdade, inclusive os direitos humanos. Os direitos humanos, que é a base de nossa
de nossa geração atual, a base de todo o movimento que temos atualmente, os direitos humanos foram nascidos, gerados no útero do cristianismo, gerados em cima das premissas que Jesus Cristo ensinou: ame ao teu próximo como a ti mesmo, queira para ele o bem que você quer para você mesmo. Então, esses postulados precisam ser bastante esclarecidos. Então, o cristianismo trouxe a nossa civilização onde estamos hoje. E tem alguns filósofos atuais, inclusive eu quero citar aqui alguns filósofos franceses, que estabelecem claramente: você só encontra democracia quando você encontra o cristianismo. Se por acaso uma nação perder a sua democracia, pode ter certeza que ela perdeu, antes da democracia, ela perdeu raízes cristãs. Então eu queria deixar isso bastante acentuado. Eu acho que nós todos precisamos entender, reconhecer. Se alguém discordar de mim, eu gostaria que fizesse um estudo com calma na história, pensasse, refletisse, e você vai chegar à conclusão de que esse princípio postulado é extremamente bem colocado. E não tem exagero, e não tem nenhuma... Eu não estou puxando sardinha para o nosso lado. Muito bem. Outra coisa, a participação parlamentar, é óbvio que ela veio para falar e representar segmentos. Então é natural que quem que seja cristão vai defender os princípios e valores cristãos. Aliás, eu acho que essa casa é a casa do povo. É a casa, eu escrevi na Folha de São Paulo algumas semanas atrás, aqui é a casa de construir o consenso dos dissensos. É melhor termos esta casa e termos este fórum do que nós tentarmos construir outro, que aliás não vamos ter legitimidade em nenhum outro fórum a não ser esse. Então eu quero dizer que precisamos honrar a democracia, respeitar o espaço da casa do povo, ou das casas do povo, aonde pode trazer os dissensos para tentar encontrar respeitos, limites dentro desses dissensos, para que possamos construir uma sociedade de todos. E o que nós não podemos de jeito nenhum é entender que o meu direito de crer, eu tenho o direito de crer, e meu direito de crer é um direito que passa pela minha expressão, como você tem o seu direito de acreditar, que tem o direito de expressar. Esse direito de acreditar é individual e é sagrado. O direito de expressar é individual e é sagrado. Agora, nós precisamos entender os nossos limites. Nós precisamos entender que não se impõe. Democracia é esse respeito de que a igreja quer ser respeitada na sua capacidade, no seu direito de acreditar na Bíblia, de acreditar nos princípios bíblicos, de acreditar naquilo que é a sua tradição de sua fé, sua postura de fé. E mais do que isso, ela quer ter o direito de falar isso nas suas igrejas, de pregar essa convicção, de dizer isso aos filhos, aos netos, de passar isso às próximas gerações, de dizer isso à própria sociedade. O que nós não podemos é entender que o meu direito é absoluto. Direito absoluto é ditadura. E ditadura nós não podemos aceitar. Viemos disso e nunca mais viremos. Ditadura de governo, ditadura militar, nós não podemos ter ditadura de nenhum tipo, nós não podemos ter ditadura de nenhum tipo de expressão, nem de fé e muito menos de princípios, de convicções e de outros parâmetros como esse. Então, eu agradeço o fato de estar podendo usar essa tribuna. Fui deputado, criei aqui a Frente da Família, nós construímos a Frente da Família, criamos grandes diálogos e acredito que o melhor para a nossa sociedade é aprender a falar. Aprender a falar e aprender a ouvir é muito importante. Por quê? Por causa que a nossa convivência, nós temos que achar um jeito de conviver pacificamente, conviver de uma maneira harmoniosa na nossa nação. Podemos pensar diferente, podemos ter conceitos diferentes. Aliás, princípios e conceitos mudam. Quem aqui não mudou? Muda de um lado, muda de outro. Ninguém é estático a vida inteira. Nós mudamos, esperamos que mudemos e mudemos para melhor. Então eu quero declarar que nós, do ponto de vista da cristandade, do ponto de vista das igrejas, nós entendemos muito bem a laicidade do Estado, entendemos muito bem os direitos da maioria e os direitos da minoria. O que nós não podemos aceitar, e é razoável que seja assim, é que ninguém imponha um sobre o outro. Que achamos uma maneira de entrar num equilíbrio onde os direitos e as liberdades sejam respeitadas.
né? Nós não podemos impor, nós não podemos fazer com que minha crença, minha convicção, qualquer que seja, minha filosofia de vida, de conceitos, possam prevalecer sobre o outro. Isso é ditadura. E a gente tem que entender que a gente precisa cada vez mais honrar o princípio da liberdade. E a todos, eu gostaria que vocês pensassem, graças a Deus por esse Brasil maravilhoso, graças a Deus por esse Brasil cristão, que é um Brasil tolerante, que é um Brasil que tem raízes de fé, que tem raízes cristã. Graças a Deus por esse Brasil, que eu me orgulho do Brasil. É tão tolerante que nós estamos aqui discordando, falando, podendo gesticular, coisas que não se acontecem, coisas que não acontecem em outros tipos de estado, em outros tipos de sociedade. Então, deputado, fica aqui minha fala e fica aqui meu pedido. Eu gostaria que vocês todos pensem diferente de mim, tenham liberdade diferente de mim, mas tem uma coisa: vamos colocar o direito de nossas igrejas a acreditar naquilo que acredita. Nós vamos lutar pela laicidade do Estado, mas vamos lutar por democracia e pelo respeito mútuo sempre. Contem conosco. De fato, o bispo tem razão ao dizer que os direitos humanos, em especial a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, e antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa em 1789, e antes disso, a Declaração da Independência Americana de 1776, todos têm raiz na ética cristã. Os direitos humanos têm raiz na ética cristã. Mas é preciso que também a gente faça uma crítica. O cristianismo, ou os cristianismos, no plural, que deram origem, que acabaram dando origem à Igreja Católica Apostólica Universal, esses cristianismos não são os mesmos de hoje. Então também a gente precisa usar cristianismos no plural. O pastor colocou muito cristianismo no singular, o bispo colocou muito, mas é bom que a gente use no plural, porque nós temos diferentes interpretações dessa fé. E se por um lado não há nenhum movimento para que o Brasil se torne oficialmente, constitucionalmente, um Estado confessional, há, por outro lado, um movimento de certos segmentos que interpretam essa fé para tomar as estruturas públicas e orientar as políticas públicas a partir disso. Eu imagino que o pastor deixa eu dar antes. Eu concordo que, sem dúvida nenhuma, deputado, eu acho que isso é natural. Presta atenção, quem vai para um parlamento leva seus valores, seus conceitos, vai votar eleito por um grupo que espera que o represente. Eu acho que esse é o desenho da democracia. Ou temos outro? Se temos, qual é? O desenho da democracia atual é os grupos elegem seus representantes. Votem nas pessoas que vão para pensar nos seus representantes e na totalidade. Na totalidade. Ninguém é eleito pelo voto de todos. Ninguém é eleito pelo voto da totalidade. É eleito pelo voto da proporcionalidade. É eleito pelo voto da proporcionalidade, queridos. É o povo. Cada segmento. O Jean está aqui eleito por voto de quem? Do povo. Por voto das igrejas? Não foi. Ele está aqui. Isso não é intervenção do Estado, não. Isso é representação de convicções individuais. Cada pessoa que vai, ele representa a sua convicção.